Bem, vamos iniciar aqui. Esse vídeo aqui é pra gente ver como é que faz esse método de Newton-Raphson programando em C de maneira recursiva. O problema que a gente vai estar resolvendo é esse daqui, ó. Tangente de x é igual a 1 sobre x. Para estar resolvendo isso, primeiro a gente tem que igualar isso aqui a zero. No caso, a gente vai deixar assim, dessa forma. Então, o que é feito é que esse 1 sobre x vai passar para cá, para esse lado da igualdade, com o sinal trocado. E aqui vai ficar um zero. Aí ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Daí a gente vai ver como é que é o método de Newton. Esse método de Newton-Raphson, ele é assim. X, n mais 1 é igual a x menos f de x, que a f de x é essa daqui que a gente definiu, tangente de x menos 1 sobre x, dividido por derivada de f de x, que derivada de f de x é definida por esse limite aqui. Então, tendo isso daqui separadinho na tua mente, a gente vai lá pro VS Code programar. Aí eu vou fazer include aqui de algumas coisas. Feito o include aqui, a gente tem include da biblioteca math e stdio para a gente fazer o print. Aí a gente vai também definir um h, define h, para utilizar lá na derivada. Então o h aqui a gente vai definir um h baixo, um h 0,000001 com 10 casas decimais. Então vou colocar aqui 1 e menos 10. Essa é uma notação científica. Daí a gente vai fazer primeiro a função, o f de x aqui. F de x é igual a tangente de x menos 1 sobre x. Então eu vou colocar aqui double, fazer essa função, double f, eu vou deixar assim, desse jeito, e vou passar o x aqui, double x. Daí abre as chaves e coloca aqui um return. Daí eu vou colocar aqui tan de x menos, abre parênteses, 1 dividido por x. E tá pronto o f de x. Agora a gente faz a derivada. Double df, né? Derivada de f. E passa aqui x também. Double x. Aí a gente coloca para retornar aqui, return. Daí a gente abre parênteses e faz isso daqui, ó. Tangente de x mais h. No caso aqui, vamos colocar aqui f e coloca aqui x mais h menos f x menos h. Tudo isso dividido por 2 vezes h. Daí a gente já tem a derivada, que no caso ela está escrita dessa maneira assim. Ela está escrita dessa forma aqui, onde f de x é tangente de x menos 1 sobre x. Feito isso, agora é só construir o método de Newton. E vai ser passado um double x também. Daí a gente cria uma variável aqui dentro. Vamos lá para o método de Newton aqui, que vai representar esse x aqui. Vamos chamar ela de xn, ela é xn mais 1, né? Mas vamos chamar ela de xn porque não dá de escrever. Xn mais 1. Então coloca aqui xn igual, né? Que é o recebe. Essa xn aqui é o x que vai ser passado aqui, ó. Então a gente coloca x menos, eu abro parênteses aqui. Aí a gente passa f de x e dividido pela derivada de f de x. Então é bem fácil aqui. A gente passa f x dividido por df de x. E tá pronto aqui, ó. Tá pronto isso daqui. Agora o que a gente tem que definir é as condições de parada. Então a gente vai definir aqui uma função aqui que a gente tem, que é chamada isNone. Então eu vou colocar aqui um if, né, de condição. E vou colocar uma negação aqui. E vou colocar isNone quando o número for none. Aí eu vou colocar aqui o xn para verificar se esse número aqui é none.
que no caso é not a number. Então a gente coloca aqui um if, né, para verificar se é um número, porque no caso quando estiver fazendo os cálculos ele pode ultrapassar ele pode tipo chegar a não ser um número. Por exemplo, se eu colocasse 1 milhão vezes 1 milhão ou 1 milhão ao quadrado, o resultado ia dar nan aqui, NaN. Então faz isso daqui, né, só para garantir. E coloca negado aqui, porque se ele não for, né, aí a gente passa para a verificação aqui mais importante, que é o fabs, que é o módulo de xn menos x. Aí eu coloco aqui o menor do que, aí eu coloco aqui um valor 10 elevado a menos 14. Então o que ocorre aqui? Ele vai verificar se xn menos x é menor do que esse valor aqui, ó. Se ele for, a gente retorna o x, que no caso vai indicar a parada do método. E indo aqui para esse if aqui, a gente coloca um else e retorna, porque se no caso não for um número, ele retorna menos 1, porque a gente só vai querer achar as raízes positivas. Então se retornar menos 1, tu já sabe que está errado. E aqui no final, se ele não retornou aqui, nem retornou aqui, a gente retorna a própria função m Newton, passando agora o xn. É importante isso. Então tá aqui. Esse é o método de Newton sem aquele negócio de interações. Ele é bastante funcional e funciona normalmente e é bem preciso. Então agora eu vou fazer um main. Daí a gente já vai printar direto o resultado. Então aí a gente chama o método de Newton aqui. Daí a gente tem que passar um x. Eu vou passar o 1, que a gente vai encontrar de acordo com esse 1 aqui. Então ele vai encontrar o valor mais aproximadamente a raiz aqui, uma das raízes, né, que esse problema ele tem raízes infinitas. Então vou botar para rodar o código, verificar se não tem erro. E tá aqui o resultado: 0,8603335,890. Então essa é aproximadamente a raiz, uma das raízes aqui, uma das possíveis raízes para esse resultado. Como eu vou saber se está certo isso? Bom, tem um site aqui chamado Wolfram Alpha, inteligência computacional, onde eu coloquei esse mesmo problema aqui, tangente de x menos 1 sobre x igual a 0, e ele me deu os possíveis valores para as raízes aqui. Então a gente tem essa primeira raiz aqui, que ele mostra aqui embaixo, que é mais ou menos aqui 0,8603335,890, que corresponde à mesma raiz que a gente encontrou aqui. Se eu adicionar, por exemplo, eu vou colocar 3 aqui, botar para rodar, aí ele vai me dar uma nova raiz aqui, essa 3 aqui, 3.42561. Se a gente for ver aqui, também tem outra aqui, ó, 3.42561. Tá vendo aqui? Então o método funciona e é bem eficiente. Eu vou colocar então se eu colocar um valor muito alto aqui, vou pedir para rodar, ele vai dar menos 1 aqui, porque ele vai dar lá como se não fosse um número. Então se não é um número, ele retorna menos 1. Então é esse daí o método de Newton usando recursividade em C. Valeu por assistir o vídeo.